Olhem bem para esta situação. O país inteiro uniu-se para aplaudir este homem. Ele foi considerado um verdadeiro anjo da guarda, um herói nacional. Mas o que estava a acontecer agora, longe dos holofotes da televisão, vai deixar qualquer pessoa completamente indignada. O caso chocante das duas crianças francesas de apenas 3 e 5 anos que foram abandonadas na berma de uma estrada na Comporta está a comover todo o país. Foi uma situação dramática, mas que não terminou em tragédia graças ao altruísmo e à coragem de Alexandre Quintas, o homem que ficou conhecido por todos como o padeiro herói. Só que há uma enorme e triste ironia nesta história. Enquanto Portugal inteiro lhe agradece por ter salvo essas vidas, a nível pessoal, o Alexandre está a viver um autêntico pesadelo familiar. Ele, a sua irmã e os seus 10 filhos estão em risco real de serem despejados e de perderem a padaria, que é o único sustento de toda a família. É uma situação inacreditável, não acham? Se vocês defendem que quem faz o bem merece ser protegido, façam já o seguinte: subscrevam o canal e ativem o sininho de notificações. Este espaço vai dar voz a este caso e precisamos da vossa força para fazer esta mensagem chegar mais longe. Se já se inscreveram, vamos diretos ao assunto. O Alexandre Quintas emocionou-se publicamente ao receber distinções e até confessou o desejo profundo de adotar aqueles 2 meninos franceses. Mas quando as câmaras se desligam, a realidade em Montenovo do Sul, entre Alcácer do Sal e a Comporta, é de uma instabilidade psicológica gigante. A padaria Quintas é um negócio de família gerido pelo Alexandre e pela sua irmã, a Rita Quintas. Mas, neste momento, eles encontram-se num impasse jurídico complexo. A família está a lutar na justiça contra um processo de expropriação e despejo movido por Fátima Lima, viúva do conhecido construtor civil António Xavier de Lima, e pelo seu filho, Marco Lima. A Rita Quintas desabafou recentemente que a família já gastou milhares de euros em custas judiciais e advogados. Dinheiro esse que faz uma falta enorme para sustentar os 10 filhos do Alexandre. E sabem qual é a pior parte deste limbo? Como o futuro deles em tribunal é totalmente incerto, eles não podem avançar com obras. O telhado da padaria já ruiu parcialmente, o edifício precisa de manutenção urgente, mas como é que se investe num espaço, sabendo que se pode ser expulso a qualquer momento? Quero fazer-vos uma pergunta sincera e peço que deixem a vossa opinião nos comentários. Acham justo que um homem com este civismo e com uma família tão grande enfrente tamanha instabilidade? Deixem o vosso comentário com a palavra justiça, para mostrarmos o nosso apoio. Mas para percebermos como esta propriedade chegou a este ponto de conflito, temos de recuar no tempo e entender quem estava por trás destas terras. Estamos a falar de António Xavier de Lima, conhecido por muitos pela sigla AIXL. Ele foi um dos maiores construtores civis da margem sul, o homem que loteou a Quinta do Conde em 10.000 parcelas e ergueu milhares de habitações para famílias e imigrantes nas décadas de 60 e 70. E o homem era conhecido pelas suas excentricidades. Conta-se que, de uma só assentada, ele encomendou e pagou a pronto 60 carros Mercedes pretos com estofos brancos para distribuir pelos seus comerciais. A compra foi tão massiva que a própria marca alemã lhe perguntou se ele não queria ser o representante oficial em Portugal. Ele era um visionário. Quis fazer um casino subaquático em Vila Nova de Mil Fontes. Comprou o Palácio da Comenda na Arrábida e o Palácio do Rei do Lixo, em Coina. Contudo, com a crise financeira de 2008, o seu império sofreu um rombo gigante. Ele faleceu em 2009 e parte substancial do património acabou por ir para a insolvência e para as mãos de administradores judiciais para cobrir as dívidas contraídas. Passados alguns anos, os herdeiros de Xavier de Lima Gemstones conseguiram recuperar estes montes na Comporta. E foi aí
que começaram as pressões sobre os moradores locais. A Rita Quintas recorda-se de ver tentativas muito firmes no passado para os retirar dali, com propostas de indemnizações baixas que muitos idosos acabaram por aceitar por falta de alternativa. Mas a padaria Quintas resistiu. Eles têm uma história de 34 anos naquele local. O pai do Alexandre e da Rita vendia lenha ao antigo padeiro. Quando o senhor adoeceu, ofereceu-lhes o negócio e ali ficaram, salvaguardados por um contrato. Por isso, a família defendia que este processo de despejo não tem qualquer cabimento legal. E agora, preparem-se, porque vem aí a grande reviravolta que torna tudo ainda mais absurdo. Se valorizam esta análise detalhada, manifestem o vosso apoio, deixando o vosso sinal de aprovação no botão de gostar. É um gesto simples, mas ajuda a que o algoritmo do YouTube partilhe esta história com mais pessoas que precisam de conhecer a verdade. A grande reviravolta é que os herdeiros de Xavier de Lima já nem sequer são os donos atuais daquelas terras. Eles venderam os 2 montes a uma grande empresa de produção agrícola chamada Aquaterra. Esta empresa entrou com uma verba de 3 milhões de euros destinada a indemnizações, porque o objetivo inicial deles era limpar o terreno e plantar grandes pomares de abacates e tangerinas. Só que o projeto agrícola acabou por ser chumbado pelas autoridades ambientais. Porquê? Porque exigia a abertura de mais de 30 furos de captação de água, o que iria colocar em risco os arrozais tradicionais e o ecossistema do Rio Sado. Com o projeto travado, a administração da Aquaterra mudou de perspectiva e foi falar diretamente com a família Quintas. E a mensagem deles foi muito clara e positiva. As pessoas precisam de pão, por isso vocês têm de continuar a existir aqui. Os novos proprietários reconhecem o valor da padaria e afirmam que, se o projeto agrícola não avançar de todo, pretendem remodelar as habitações e criar um turismo sustentável, mantendo a padaria como o coração do monte. Então, qual é o problema atual? É o nó cego da burocracia. Como o processo de despejo antigo, movido pelos herdeiros anteriores, ainda continua a arrastar-se nos tribunais, a família do Alexandre está num limbo total. Eles não conseguem assinar o novo contrato com os atuais donos enquanto o tribunal não resolver o passado. O Monte Novo do Sul é um lugar histórico, repleto de memórias de pescadores e trabalhadores rurais que moldaram a comporta. A padaria Quintas faz parte dessa identidade. É profundamente marcante ver que um homem que não hesitou um único segundo em proteger 2 crianças indefesas na estrada, veja agora o futuro da sua própria família ameaçado por este arrastar de processos judiciais. O Alexandre foi um herói para aqueles meninos. Agora, a sociedade tem de ser justa com ele. Vamos criar uma grande corrente de solidariedade. Deixem a vossa opinião sincera nos comentários, partilhem este vídeo nas vossas redes sociais e usem a hashtag #SalvemOPadeiroHerói. Vamos fazer com que esta história chegue ao conhecimento geral para que este impasse se resolva o mais rápido possível e com a justiça que esta família merece. Muito obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o canal para acompanhar os próximos desenvolvimentos deste caso. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Até breve.